A aprovação do trabalho de Lula caiu de 52% em dezembro para 47% agora. E a desaprovação passou de 47% para 49%, superando o índice de aprovação. Não sabem ou não responderam eram 2% e agora são 4%. A maior queda ocorreu no Nordeste. Os que aprovam o presidente eram 67% em dezembro e agora são 60%. A reprovação aumentou de 32% para 37%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está passando por um bom começo de ano. Na última segunda-feira, a nova pesquisa Genial Quest mostrou que a aprovação do petista anda em queda livre. A aprovação do presidente caiu de 52% em dezembro para 47%, enquanto a desaprovação subiu dos mesmos 47% para 49% no mesmo período. Este é o momento mais complicado desde o atual governo, após crises como a do Pix, dificuldades na comunicação e marketing e perdas políticas no cenário nacional e internacional. Confira na edição de hoje do Linha Política com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. A edição 47 do seu Linha Política, nosso programa que está avançando, né? A gente está chegando perto aí dos 50. E o número 47 vai ser um número importante para essa edição, viu, professor? Por quê? Porque a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu de 52% em dezembro do ano passado para 47%, de acordo com a pesquisa Genial Quest lançada na última segunda-feira, né, dia 27 de janeiro. Já a desaprovação subiu dos 47% agora para 49%. É a primeira vez durante esse período histórico aí do atual governo Lula que a desaprovação está com índice acima da aprovação. E aí a gente está acompanhando nos últimos dias a movimentação do governo e, claro, todo um trabalho para se entender esta queda de popularidade com relação ao atual governo federal. Professor, um primeiro momento, a questão que tem impactado na imagem da administração Lula é a questão econômica. De acordo com a própria Genial Quest, o momento é de dificuldade porque o brasileiro está entendendo que o governo não anda num momento, vamos dizer assim, num caminho reto, anda num caminho torto com relação à questão econômica, principalmente o preço das coisas. A cesta básica está reduzindo a boa vontade do povo brasileiro com Lula, professor? Sobre esse aspecto da queda da popularidade do Lula, a gente tem que avaliar dois tópicos, né? A questão econômica do custo de alimentos, isso está desde o ano passado. A inflação medida pelo IPCA, a inflação do Brasil, rodou por volta de 4%, mas a de alimentos rodou por volta de 8%. Isso em consequência do clima e também em consequência do mercado externo. Então, esse aspecto do aumento de preço dos alimentos é consequência climática. E outra coisa, o Brasil não tem mais estoques reguladores. Esses estoques reguladores foram vendidos na época do Bolsonaro, né? Foram exportados porque estava um preço internacional bom e nós não temos estoque regulador para poder fazer uma intervenção no mercado. Esse é um aspecto. O outro tópico da perda foi a questão do PIX. Ou seja, o governo, de uma certa forma, resolveu muito mal a questão do PIX. Ele deveria, talvez, ter se posicionado melhor, mantido a portaria e explicado para a sociedade. E ele não fez isso. Tanto que a explicação lógica sobre o PIX, acho que a sociedade entendeu que não pode se aumentar imposto se não passar pelo Congresso Nacional e que não é assim que se faz. Era meramente uma medida administrativa e que não havia essa finalidade de cobrar impostos. Então, o governo está sofrendo exatamente por essas questões mal resolvidas, mal diagnosticadas, e ele sai com uma rapidez incrível para justificar, e aí é onde ele se perde. O Lula terá problemas
sim. E a inflação vai continuar. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado externo. Talvez a redução do crescimento da China devolva um pouco de estoque para o Brasil, mas a perspectiva atual é difícil de resolver. Não tem como resolver isso. Agora você veja, o aumento do preço da Petrobras, do diesel, né? Ou seja, vai impactar novamente a inflação. A Petrobras segurou até agora com uma taxa de câmbio de 6,20, 6,30, ou seja, pagou petróleo caro, vendeu barato. Agora ela precisa se recuperar. Então a questão da inflação será uma marca nesses futuros, e você não reduz esses futuros 2 anos. E você não reduz da noite para o dia a inflação. A inflação depende de safra, a inflação depende de clima, a inflação depende de alimentos, principalmente, e depende de preços internacionais. É um problema que o Lula vai ter que resolver, vai bater no governo dele, talvez na popularidade dele, mais do que ele está imaginando. Só para citar essa questão do combustível, né? Já a partir deste sábado agora, né? Fevereiro começa com essa alta do combustível, 10 centavos expectativa da média de alta para gasolina e etanol, 6 centavos para diesel e biodiesel. A média poderia ser de um aumento de 1,47 para gasolina e etanol e 1,12 para diesel e biodiesel. É claro que a gente sabe que isso é um apontamento do governo, né? Mas antes mesmo, quando anuncia, a gente já vê que o preço em alguns postos já começam a ter, vamos dizer assim, essa alta. A Petrobras tem autonomia para definir o quanto cobra nas refinarias e segue cálculo próprio para garantir rentabilidade e, ao mesmo tempo, evitar que picos na variação internacional do petróleo impactem consumidores brasileiros. Cálculo da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis mostra que a Petrobras vende gasolina com valor 8% menor do que o praticado no mercado internacional. O Planalto definiu como prioridade o combate à inflação e o debate sobre os combustíveis não está isolado. Lula também exigiu que assessores busquem soluções para baratear a conta do supermercado. O problema é que o governo tem poucas ferramentas à mão para limitar a variação dos preços em geral. Para o brasileiro comum, né, para o brasileiro médio, professor, a forma como, e o senhor citou isso na crise do Pix, a questão daquele vídeo ainda, a gente já conversou na última edição do nosso Linha Política sobre o vídeo do deputado Nicolas Ferreira e a forma como essas ou crises ou notícias não tão boas, que é essa questão dos aumentos, a forma como isso tem sido divulgado pega o humor do brasileiro, né, de praxe. Quando a questão é o bolso do brasileiro, talvez poucos assuntos podem mexer mais com uma aprovação de um governo. E aí, além dessa questão da economia, há uma guerra econômica, entre aspas, pelo que vem de fora, há uma guerra econômica interna pela questão do próprio país, como você já citou também, e há uma dificuldade para se discutir a economia e os planos da economia dentro do próprio governo, né? O governo continua se comunicando mal, parece ainda bater cabeça com as suas perspectivas, com seus projetos, com a ideia das suas metas, né? A impressão que eu tenho, Francisco, é que o PT e o Lula não perceberam que o país mudou nesses 20 anos. Essa questão da distribuição de renda modificou o perfil de entendimento da sociedade. Você tinha uma classe média bem caracterizada, hoje você tem aí uma subdivisão dessa classe média para baixo, porque até 2 salários mínimos e até 5 salários mínimos, né? Ou seja, uma classe que é difícil de você caracterizar. E é uma classe média pobre, não é uma classe média rica. A rica subiu lá para 20% da população brasileira e é a classe que não se importa com o preço de supermercado. Ela compra tranquilamente. O PT tem ainda essas questões, por exemplo, o Lula jamais poderia falar que a picanha ia voltar à mesa do trabalhador. Veja, a picanha ficou marcada. Por quê? Ele não poderia falar uma coisa dessa, porque ele não sabia como é que estava. Ou seja, sabia como é que estava o país, como é que o Bolsonaro deixou o país, mas para você arrumar um país, você tem que ter cautela. Normalmente, os primeiros anos são anos difíceis. Politicamente é isso. Anos difíceis que você joga a culpa no anterior. O que o Lula faz? Ele não joga a culpa no anterior e aumenta a crise do governo dele, a crise fiscal que o outro deixou. Dificilmente sair dessa situação. E isso desarranja a economia de uma forma geral e isso reflete nos preços e na mesa das pessoas. Então, eu acho que o Lula perdeu um pouco essa capacidade, né? Eu tenho visto aí alguns podcasts aí falando sobre o segundo governo
governo do Lula, né, que ele tinha uma atividade enorme. Hoje ele é um homem de quase 80 anos, ele não tem mais aquele pique, não tem mais aquela visão, um pouco acomodado, e ele falando para uma população que não é mais a mesma que ele falava, que acreditava no que ele falava. O processo que nós vivemos nesses últimos 20 anos gerou uma fonte enorme, um leque enorme de questões sociais, questão da identidade, questão da distribuição de renda, a questão da inflação, a questão da dívida pública, a questão da segurança, a questão da educação, a questão da saúde. Ou seja, se você for analisar a sociedade brasileira como um todo, os problemas são difusos. Não há populista que consiga falar numa sociedade com uma série de problemas de necessidades difusas, porque você fala para um determinado público e fala para um outro determinado público, não atende o outro determinado público. Então, o que eu acho que o Lula se perdeu na visão, e o PT nunca teve essa visão, o PT sempre insistiu com coisas erradas, são arrogantes, não mudam, querem impor as coisas à sociedade. O Lula tem que pensar seriamente a respeito da sucessão para 26. A vantagem do Lula ainda, ou do PT, sobre 26, é que a direita não tem líder, a direita não tem candidato. E pelo que a gente está entendendo, vendo aí, lendo, eles vão ser muito duros com o Bolsonaro. Então, a questão da direita no Brasil vai ser uma questão extremamente difundida, vai ser trazida à tona para a sociedade no processo. Como é que foi toda essa rebelião de Bolsonaro? O PT ainda tem uma luz no túnel se ele souber governar daqui esses 2 últimos anos. Mas se o Lula continuar a falar coisas sem sentido, ele vai ter dificuldades de se candidatar para 26. Agora, o professor tem um outro ponto ainda dentro da questão do PT e a imagem do Lula no âmbito político. Há uma nova perspectiva. Aliados de Lula não petistas já fazem a conta de perspectiva aí negativa com relação a essa possibilidade. A possibilidade do anúncio de Gleisi Hoffmann como nova ministra no governo Lula, nessa nova reforma ministerial que é esperada entre fevereiro e março. O jornal Valor Econômico fez a reportagem do Valor Econômico chegou à informação de que a Gleisi deve deixar a presidência do Partido dos Trabalhadores de forma antecipada, porque ela deixaria somente no segundo semestre, para que pudesse assumir aí o ministério, que seria da Secretaria-Geral, que hoje é um dos ministérios que está com o PT, né? O ministério que está com o Márcio Macedo, e isso seria uma forma de dar ainda, claro, numericamente, né, um ministério que já está com o PT, mas seria de dar um peso a mais para o partido dentro do próprio governo, porque estaria colocando hoje a atual presidente do PT. Só que poderia isso vir a cair como mais um motivo negativo para a imagem do presidente, porque o presidente, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes no Linha Política, a forma como o presidente está tendo que desviar de fogo amigo dentro do PT com aquilo que o Partido dos Trabalhadores não gosta no atual governo Lula. Também pode cair aí como uma notícia ruim para os próximos levantamentos. A gente pode ter essa maior presença de Gleisi Hoffmann e a sua artilharia pesada dentro do governo como um ponto negativo para as próximas avaliações? Com certeza. Eu acho que é um arranjo péssimo que o Lula vai fazer, porque quem vai substituir a Gleisi no PT é o Edinho, né? O Edinho é uma pessoa ponderada, uma pessoa que nos 2 primeiros governos de Lula e da própria Dilma foi uma pessoa importante para o PT, porque ele é uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada. A Gleisi, apesar de ter essa postura que ela tem ela não tem nenhuma base econômica, política, para exercer um cargo dessa natureza na República. Então, você veja, o PT é sempre essa grande divisão. O PT não é um partido único. A única coisa única que o partido tem é o Lula. Dependência do Lula, né? Só o Lula. Dentro do PT, veja, esse Rui Costa, agora recentemente, desprestigiou o Haddad. Ou seja, são brigas internas dentro. E isso reflete no governo. É lógico que reflete no governo. Se o partido que ganha a eleição domina o país é um partido dividido, o governo é um partido dividido. E é difícil você criar uma liderança única, forte, que você possa combater, né, a oposição e criar situações favoráveis para que o governo, de uma certa forma, se ajuste. Então, é isso, nós vamos ver isso. Se ela for realmente para essa Secretaria-Geral da Presidência da República, que é a cozinha do governo, né, ou seja, onde se arranja tudo, outro aspecto negativo que coloca em risco a candidatura de Lula para 26. E ainda, professor, dentro da pesquisa, algo que chama muita atenção, pesquisa apontando aí uma queda
no Nordeste. O Nordeste, historicamente, é reduto de Lula, é reduto de apoio do atual presidente, foi assim nas suas 3 vitórias, né? E isso mostra que, dependente dentro da situação econômica, política, de comunicação e tudo mais, tá tudo muito nivelado e tudo muito mais próximo de uma opinião do brasileiro hoje, né? O Lula tá tendo essa dificuldade de conversar com o brasileiro, tá tendo dificuldade de pensar, como o senhor disse no início da nossa conversa, de pensar o Brasil como um todo. E mesmo aí, um cenário que sempre foi muito positivo para o Lula, o Nordeste teve uma queda muito forte no apoio ao atual presidente. Esse foi um dos sinais que a pesquisa mostrou também, porque ele prometeu coisas que ele não fez. Esse é o problema do desconhecimento do Lula sobre a realidade brasileira. Ele prometeu coisas para o Nordeste que ele não fez. Ou seja, hoje nós vivemos num mundo de informações, muitas informações à disposição da sociedade, coisas boas, coisas ruins, enfim, existem. Então é à disposição. Essa reação do Nordeste já é um sinal exatamente de tudo isso que nós estamos falando, um desconhecimento das necessidades do Brasil, ou seja, do brasileiro em si. Prometeu, não cumpriu, as pessoas cobram e falam, e daí? Como é que faz? As pessoas não têm mais aquela dependência política, ou seja, a internet, de uma certa forma, veio dar um senso de liberdade das pessoas, né? Apesar da gente falar isso ser uma coisa assim, extremamente crítica falar isso, né? Porque a gente não tem comprovação, mas é um sentimento que a gente tem. A informação chegou a todas as pessoas. Veja a retração que houve depois que foi explicado o que era o PIX, como é que ia ser feito, ou seja, a sociedade se calou, ou seja, ela percebeu claramente que ela estava sendo induzida a uma coisa errada, a uma farsa do qual ela estava sendo utilizada. O PT e o Lula, de uma certa forma, perderam esse passo que tinham no passado de que tudo que eles falavam a sociedade entendia como sendo uma promessa. E hoje ele não está cumprindo. Por quê? Porque não dá para atender toda essa necessidade difusa que a sociedade tem. Então é isso que eu acho que o PT, de uma certa forma, está tendo problemas e vai ter problemas sim. A única solução seria ainda a luz no fim do túnel, é o que eu já falei. A direita tem dificuldades de organizar um líder, um candidato para 26. Essa é a única vantagem que o Lula tem. Mas que também não é um aspecto de segurança, é um aspecto de incertezas ainda. É assim que eu vejo. Muito bem, professor. Muito obrigado por mais uma conversa importante desse momento da gente poder avaliar o humor do brasileiro com relação ao governo. Eu acho que, infelizmente, a gente cada semana vê que as ações, é claro que elas vão acontecer, independente de qualquer cenário que fosse, mas as ações estão muito em vista à eleição de 2026 e o governo precisa viver mais o Brasil de agora, né? É que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. Professor, muito obrigado pela conversa e por mais um Linha Política, viu? Eu que agradeço, Francisco. Até a próxima semana. Um abraço a todos aí. Um abraço. Essa foi a edição número 47 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, CNN, TV Cultura e Rádio Band News FM. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Jesus Henrique.